usando equipamentos muito menos caros do que os instrumentos a bordo de naves espaciais de bilhões de dólares. Astrônomos capturaram imagens do 3 e Atlas que são mais nítidas, claras e detalhadas do que qualquer coisa que a agência espacial divulgou. E as pessoas notaram comparações lado a lado. Se espalharam pelas redes sociais em poucas horas. De um lado, as imagens cristalinas de Craig, mostrando geometria estruturada, luminosidade distinta e forma definida. Do outro, a imagem suave e desbotada da NASA, que parece mais um quadro de calibração bruto do que a visão mais clara de todas que eles prometeram. O contraste é impossível de ignorar. Um homem com um telescópio de quintal superou o experimento científico de imagem de alta resolução a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, um instrumento que capturou texturas detalhadas da superfície de Marte a centenas de quilômetros de distância. De repente não consegue entregar uma imagem clara de um visitante interestelar. Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E a explicação da NASA não está ajudando. Se você está se perguntando por que astrônomos independentes continuam revelando detalhes que canais oficiais não mostram, se inscreva porque o que Paul Craig capturou muda a conversa sobre o 3.1 Atlas e levanta questões maiores sobre o que estamos sendo mostrados. Paul Craig, conhecido nos círculos astronômicos por suas técnicas meticulosas de captura de imagem, vinha rastreando o 3.1 Atlas desde seu primeiro aparecimento. Ao contrário de muitos observadores, ele abordou o objeto com imagem de exposição prolongada, técnicas avançadas de empilhamento e um método de calibração refinado que ele mesmo desenvolveu. Suas imagens resultantes mostram um corpo luminoso e estruturado, cercado por um envelope brilhante e tênue com geometria distinta. Múltiplas observações revelam uma estrutura luminosa alongada, com o que parece ser um núcleo central e fluxos ascendentes de luz, refletida ou emitida em ambos os lados. O objeto não se parece nem com um cometa, nem com um simples fragmento de rocha interestelar. Em vez disso, sua forma parece estruturada, simétrica e altamente incomum. Isso levou muitos a acreditar que Craig capturou características que a NASA não mostrou, ou optou por não enfatizar. A transmissão ao vivo da NASA foi ao ar no final de outubro. A agência a promoveu como o momento em que o público finalmente receberia uma visão em alta definição do 3.1 Atlas. Eles enfatizaram que a câmera do experimento científico de imagem de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter havia capturado o que descreveram como uma das visões mais claras até agora do objeto. O mundo esperou com grande antecipação, especialmente após semanas de especulação e expectativa. Quando a imagem foi finalmente exibida, os espectadores ficaram atônitos. Em vez do retrato nítido e detalhado que muitos esperavam de uma nave espacial de vários bilhões de dólares, foram apresentados a uma aparência suave e desbotada, que fornecia apenas a mais tênue indicação da estrutura do objeto. A decepção foi imediata. As redes sociais rapidamente se encheram de comparações lado a lado. A ideia de que um único indivíduo com equipamento de quintal havia superado um dos instrumentos de imagem mais avançados do Sistema Solar se tornou um grande ponto de discussão. Os observadores acharam o momento da divulgação da NASA particularmente intrigante. Quase um mês inteiro havia se passado desde que o experimento científico de imagem de alta resolução havia coletado os dados. A NASA explicou o atraso referenciando o fechamento do governo que havia pausado operações em vários departamentos. No entanto, muitos acharam difícil aceitar que uma única imagem, particularmente uma com tão poucos detalhes, exigisse que toda a agência estivesse totalmente ativa para ser compartilhada publicamente. Uma fotografia dessa natureza poderia ter sido postada rápida e facilmente por uma equipe muito pequena, mesmo durante atividade reduzida. O silêncio prolongado deixou muitos acreditando que a agência pode ter estado decidindo a melhor forma de lidar com informações que pareciam inconsistentes com observações amadoras. As fotografias de Craig são agora consideradas algumas das imagens civis mais significativas já capturadas de um objeto interestelar. Seu compromisso com sessões de imagem de múltiplas noites, calibração precisa e comparação através de múltiplos filtros permitiu que ele revelasse aspectos da estrutura do objeto que aparecem consistentes através dos dados. Este nível de repetibilidade fortaleceu a credibilidade de seu trabalho. Muitos acreditam que se suas imagens tivessem se originado de uma fonte oficial, já seriam consideradas revolucionárias. Suas imagens revelam linhas claras, brilho central
e chama-se métrica menos características, que apenas fortalecem a ideia de que o 3.1 Atlas pode possuir características que não se encaixam em modelos naturais de cometas. Contrast. A apresentação desfocada da NASA levantou questões sobre se a agência está intencionalmente retendo dados detalhados. Críticos apontaram para instâncias históricas, nas quais feeds ao vivo da NASA foram interrompidos durante o aparecimento de objetos incomuns, argumentando que este pode ser outro exemplo de transparência seletiva. À medida que a discussão em torno do 3 e Atlas se intensificou, as pessoas começaram a revisitar anomalias interestelares anteriores, notando que a captura de imagem de Oumuamua pela NASA também carecia de clareza. Mais uma vez, renderizações e simulações amadoras pareciam mais estruturadas do que divulgações oficiais. Este padrão, quando comparado com as imagens claras de Craig do 3 e Atlas, levou muitos a suspeitar de uma hesitação recorrente da NASA em compartilhar imagens em alta definição de corpos interestelares não identificados. Alguns interpretam isso como um sinal de que esses objetos podem ter características que desafiam a explicação científica convencional. A reação pública à divulgação da NASA continua a revelar ceticismo generalizado. Muitos sentem que uma agência com acesso a recursos incomparáveis, telescópios poderosos e décadas de expertise não deveria ser superada por um observador individual. Alguns argumentam que a explicação da NASA de uma imagem de baixa qualidade, devido à distância ou ângulo, não se alinha com as capacidades do experimento científico de imagem de alta resolução, que anteriormente capturou texturas detalhadas da superfície em Marte, a centenas de quilômetros acima do planeta. A resposta às imagens de Craig demonstra uma mudança crescente na confiança do público em direção à observação científica de base. Por décadas, a NASA e outras grandes agências detiveram autoridade quase completa sobre informações relacionadas ao espaço. No entanto, com o equipamento moderno se tornando cada vez mais acessível, amadores em todo o mundo agora podem observar objetos celestes com precisão surpreendente. O surgimento de plataformas que permitem o compartilhamento instantâneo global de dados também empoderou pesquisadores independentes. Para muitos, Craig representa uma nova era, na qual observadores individuais desempenham um papel significativo na formação da compreensão pública de eventos. O próprio Craig permaneceu composto em meio à crescente atenção. Ele enfatizou que seu foco está na observação em vez de especulação. Embora ele reconheça que o 3.1 Atlas é diferente de qualquer objeto que ele já fotografou antes, sua abordagem calma apenas fortaleceu sua credibilidade. Enquanto outros debatem possíveis significados, Craig continua a refinar suas imagens, lançando atualizações e mantendo comunicação aberta com colegas astrônomos. Sua disposição em compartilhar quadros brutos, etapas de processamento e detalhes de equipamento lhe rendeu respeito em toda a comunidade científica global. Em última análise, o debate em torno das imagens de Craig e a fotografia oficial da NASA reflete uma mudança maior na expectativa pública. As pessoas não estão mais satisfeitas com imagens vagas e desinteressantes de eventos interestelares significativos. Elas esperam transparência, claridade e atualizações oportunas. O trabalho de Craig demonstra o que é possível quando um único astrônomo aplica dedicação e habilidade. Suas imagens se mantêm como um lembrete poderoso de que a verdade pode emergir de fontes inesperadas. À medida que o mundo continua a estudar o 3.1 Atlas, a importância da observação independente se tornou mais aparente do que nunca. Paul Craig mostrou que mesmo $100 bilhões em recursos, um observador determinado pode remodelar a conversa global. Suas imagens, mais nítidas e detalhadas do que aquelas divulgadas oficialmente, levaram muitos a reconsiderar o que lhes foi dito e a olhar mais profundamente para os mistérios do cosmos. Porque se um astrônomo de quintal pode revelar estruturas que a NASA não mostra, a questão não é apenas sobre equipamento ou orçamento. É sobre o que estamos sendo permitidos ver e o que está sendo escondido de nós.